As leis mentais não são fórmulas mágicas da prosperidade. Algumas pessoas caem na ilusão de que, se usar as leis mentais, conseguirão obter riqueza, concretizar desejos só com mentalização, ou obter bom lucro com mínimo de esforço. As leis mentais não servem para esse tipo de propósito. Lei mental mostra o caminho para você saber utilizar para facilitar a tua vida, mas não é para dar esse tipo de comodidade. O que são leis mentais? Leis mentais são derivadas da lei da causa e efeito. As leis mentais não são fórmulas mágicas para obter sucesso. As leis mentais foram formuladas através da observação de que certos padrões de pensamento, certa forma de pensar, produziam um determinado efeito, um determinado acontecimento. Exemplo: pensamentos fortemente gravados, como crenças, são concretizados, ou existe uma correlação entre aquilo que acontece com você, ou seja, você atrai coisas relacionadas ao seu pensamento. Colhemos aquilo que semeamos. Pensamentos fortemente gravados são concretizados. A lei da causa e efeito só tem um parágrafo. O que faz ao outro, ou o que você dá ao outro, faz para você mesmo. O que faz ao outro, faz para si mesmo. Ou seja, aquilo que você der, você recebe. Então, se der pouco, recebe pouco. Ela não dá comodidade de concretizar o desejo só com a mentalização, não é isso. Criou-se nessa coisa de que basta mentalizar. Não basta mentalizar. A lei não funciona separadamente. Para você receber, você tem que dar. Mas o que vai se receber, você tem que atrair. Então a lei funciona de forma conjugada, não isolada. O princípio básico da lei mental é a lei do darás e receberás. Mas se der pouco, recebe pouco. Tem um reverso. Por isso, as leis mentais não são fórmulas mágicas da prosperidade. Existe uma propaganda, pessoas que propagam esse tipo de fórmula mágica da prosperidade. Não existe isso. O segredo da prosperidade é: seu Narita é o dono de um supermercado em Tóquio. O supermercado dele prosperou muito e continua prosperando. Qual era o segredo? No começo, ele ia de trem até o tipo de um entreposto na Ceasa daqui. Mas se ele fosse por trem, ele chegava quase 1 hora depois do entreposto lá. O Ceasa está funcionando, então já as mercadorias boas já tinham sido vendidas. Então ele fazia o seguinte: ele ia de bicicleta, acordava bem cedo e chegava lá no Ceasa. Quando o Ceasa abria, ele já estava lá, de forma que ele podia escolher as melhores mercadorias. Esse era o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade do supermercado do seu Narita. Para você receber alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. Ele se esforçava para trazer boas mercadorias. Sempre tinha as melhores verduras, melhores frutas no supermercado desse. Esse era o segredo do sucesso do seu Narita. Não é baseado no quem dá pouco. Quem dá pouco recebe pouco. Ele dava bastante, acordava muito cedo, e esse era o sucesso. Na verdade, é um princípio bem simples. Se você trabalha uma hora a mais por dia, 1 hora, que não sacrifica ninguém, mas 1 hora significa 30 horas por mês, e 1 ano significa 360 horas, que é mais do que 2 meses de trabalho. Basta 1 hora, trabalhar 1 hora a mais por dia, acordar 1 hora mais cedo. Esse é o princípio da prosperidade, do sucesso profissional de qualquer pessoa. A lei mental não é uma coisa mágica. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem se esforça, quem dá bastante, recebe. E o esforço não precisa ser nenhum esforço gigantesco. Significa simplesmente
acordar 1 hora mais cedo, deixar de perder 1 hora. As pessoas perdem mais de 1 hora, na verdade perde umas 2, 3 horas por dia em besteira. Se você utilizar bem as horas trabalhadas, as horas úteis do dia, é o suficiente. Talvez nem precise acordar mais cedo. A matemática é simples: 1 hora a mais por dia, 30 horas a mais, 360 horas a mais, 2 meses a mais de trabalho, significa que no mínimo você vai ganhar 2 meses de salário. Não existe fórmula mágica da prosperidade. As duas rodas de uma carroça, as leis da natureza e leis mentais. Por quê? Só basta usar a lei da atração para dar certo? Não. Tem o outro lado, tem que usar as leis da ciência natural, leis físicas, lei química, lei elétrica, lei da oferta e procura, e assim por diante. E ciências mentais, que são as leis mentais. E elas são como se cada um fosse uma roda de uma carroça. Se a carroça só tiver uma roda, você vai ficar só girando um lado, o lado para a direita ou para a esquerda. Quando falta uma delas, ou falta a lei mental ou lei da ciência natural, a vida se torna improdutiva, trava e não vai para frente. Então tem que saber usar as duas coisas. Tem pessoas que não sabem utilizar as leis mentais de forma correta. Mesmo que tome medidas coerentes administrativas, do ponto de vista científico, administrativo, financeiras, organizacionais, se a mente da pessoa, se o pensamento não acompanhar, não tiver mente próspera, não consegue prosperar. São pessoas que se esforçam muito, trabalham bastante, mas não prosperam porque tem a mente atrai pobreza, tem uma mente pobre. Da mesma forma, não adianta só querer usar as leis mentais e atrair riqueza sem trabalhar. Então tem que saber usar as duas coisas. Quando você usa as ciências naturais, as leis físicas, leis químicas, lei da oferta e da procura, e sabe utilizar as leis mentais de forma correta, você tem as duas rodas da carroça e a carroça vai para frente, progride. O reverso das leis mentais, toda lei tem o lado oposto. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. A lei segundo a qual semelhante se atrai é uma lei que estabelece limites, pois nela está implícita que os não semelhantes repelem. Se semelhante atrai, o não semelhante repele. Mais ou menos óbvio, mas as pessoas esquecem disso. Da mesma forma, se der pouco, recebe pouco. Darás e receberás. Darás e receberás não é lei áurea da prosperidade. Se der porcaria, você recebe porcaria. Ela retorna aquilo que você deu. Da mesma forma, a lei manifesta-se aquilo que reconhecer, mas se você não reconhecer, significa que você não consegue manifestar nada. Reconhecer é você aceitar. Se você não aceitar, você não recebe. Óbvio, mas tem um lado oposto. Manifesta-se aquilo que reconhecemos, aquilo que nós aceitamos. Existem estágios preparatórios para chegar ao objetivo. O fato da fruta estar azeda não significa que ela seja de má qualidade. Significa que ainda está em fase preparatória, fase de preparativo para se tornar doce quando chegar a hora. A mesma coisa em relação às leis mentais. Não é só mentalizar e vai aparecer no dia seguinte, é em estágios. Tem que saber utilizar de forma correta. Se o roteirista inábil escrever o roteiro do filme, escrever um roteiro ruim, o filme produzido não será um bom filme. No caso, o roteirista da vida é você, se você que escreve o roteiro da sua vida. Ou, o filme produzido é sua vida. Você que escreve. Escrever um filme ruim, o filme, que é o que vai acontecer, o seu mundo, não vai ser bom. O roteirista tem que saber escrever direito, um roteiro bom. Mas o que fazer para escrever um bom filme? Aí é que entra a lei mental. A lei mental é a técnica de escrever o roteiro do filme da sua vida de forma correta.
A lei mental é até. Basicamente é uma lei muito simples, só tem um parágrafo. Aquilo que você dá é que você recebe. É uma lei bem simples, mas ela não foi feita para facilitar a vida das pessoas que não querem fazer nada. Basta mentalizar, vou atrair. Principalmente a lei da atração. Tem um filme, O Segredo, lá, e ele diz que basta pensar de uma forma. Mas a atração só funciona junto com a lei do darás e receberás. Se você der, você recebe. Mas aquilo que você recebe, você tem que dizer o que quer receber, você tem que atrair, senão não funciona. Tem muitas pessoas que dão bastante, são boas pessoas, mas não sabem utilizar a lei da atração, não sabem atrair coisas boas para si. O dar é a condição para receber. O que você vai receber, você pode determinar, atrair através da lei da atração. A lei do darás e receberás não está dito que se der X, você vai receber o X, a mesma coisa. Você vai dar, você vai ter um crédito. O que você vai poder comprar com o seu crédito, vamos dizer, é que você estabelece pela lei da atração, você vai atrair. Mas para poder atrair, você tem que ter um crédito. Não é dar 100, recebe 100. Não tem esse tipo de coisa na lei do darás e receberás. Você tem que ter um crédito, é verdade. Mas aquilo que você recebe, você atrai.